Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Um dia mais do que especial. Dá uma dorzinha assim, porque tem uma pausa assim. Por mais que a gente precise privilegiar as pausas, elas são importantes. Vai dar uma saudade, né? Porque a gente acaba se vendo todos os domingos, mas é rápido. Dia 7 a gente está junto e eu espero que você use esse tempo para levar para sua casa, para os seus familiares, para as pessoas que convivem com você, a oportunidade que você tem aqui todas as manhãs de domingo. É uma forma de levar essa comunhão, esse espaço de mesa, de abraço, de acolhimento, de conversa, de diálogo, para a esfera da nossa família. Eu vim de um espaço religioso que me privava até dessa experiência. Eu participei de um movimento religioso em que, na virada do ano, eu estava na igreja. E muitas vezes afastado da minha própria família. E Deus não é Deus de divisão, né? Pelo contrário, Ele é um Deus que junta, que se conecta com a nossa família e que quer que a gente esteja conectado. Então, que você faça desse momento uma experiência de comunhão com aqueles que você ama ou aqueles que te desafiam a amar, né? Porque às vezes você nem ama muito, mas você tem que estar ali desafiado a fazer esse amor acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Não posso deixar de agradecer todo o comprometimento, pastora Gabs, pastora Fernanda e os outros irmãos e irmãs que conseguiram contribuir no trabalho, né, e na dedicação para que tudo aconteça, mesmo eu não estando aqui, porque isso foi uma oração, um sonho, sabe? Sonhei muito e tenho sonhado, porque a comunidade não pode ser feita por uma pessoa só, não. Esse movimento tem que ser feito pela coletividade. E esse agradecimento é uma celebração pela coletividade. Toda vez que você vem aqui, toda vez que você participa desse movimento, você permite que outras pessoas possam ver a face de Deus em você. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vou ler 2 versículos. E até muito conhecido por nós, que diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Amém? Oremos. Se possível, feche seus olhos e consagre o seu coração e mente ao Senhor. Te louvamos, Deus, te louvamos, Eterno. Louvamos pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu abraço materno, que nos nutre, nos fortalece, pelo Seu sopro vivificante, o sopro divino da Ruá, que invade o nosso coração e nos transforma, nos renova, nos traz paz, renova a nossa esperança. Nosso pedido é que o Senhor fale conosco, que não sejamos nós, mas o próprio Deus se manifestando em nós e através de nós. Ajuda-nos a compreender a Sua palavra, a Sua voz. Ajuda-nos, Senhor, a aprender contigo e mais, fazer com que esses aprendizados sejam desenvolvidos no nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo ano nós temos esse processo, né, de pensar, de fazer uma ressonância, né, das coisas que vivemos, de tudo aquilo que passou. Eu não sei se você tem essa prática, mas eu acabo me colocando nesse lugar. Todo ano eu vejo, na verdade, todo final de ano eu vejo como uma oportunidade de fazer as minhas revisões,
as reanálises das agendas, dos posicionamentos, dos sonhos que eu coloquei no papel, que eu projetei para que eles pudessem acontecer no tempo de 2023. E o ano vai acontecendo e a gente vai tentando entender o que vai acontecer, o que não vai, o que vai ser possível, o que não vai ser possível. Eu penso que é sempre, para nós, importante fazer essa ressonância. E não faça isso como uma parada meio, assim, espiritual. Não tem nada a ver, sabe? Tipo, a gente tem o lance de passar o ano e a gente quer espiritualizar tudo. Não, estou falando só mesmo de organizar nossa agenda, pensar um futuro, né, organizar também as coisas que são importantes para o nosso calendário, porque a gente às vezes fica só fechado ou condicionado ao trabalho, às urgências, e perde a oportunidade de dar tempo para nós, né, para os nossos afetos. Então, tem tantas coisas que a gente precisa pensar, e eu quero propor um pouquinho nesse breve diálogo que nós vamos ter aqui, um processo de ressonância mesmo, para a gente pensar futuros, refletindo sobre como o tempo que nós vivemos pode ser um tempo de partilha, de renovação e de análise também da nossa trajetória. 2023 foi um ano de muito trabalho. Na minha última mensagem aqui, eu disse que eu estava bem cansado, porque foi um ano cansativo, de muitas atividades, muitas urgências, mas também foi um ano de muitas conquistas, algumas que eu nem esperava, assim, e especialmente como comunidade, como igreja. Imaginar que há pouco tempo atrás nós não sabíamos se nós íamos sobreviver, passado aquele período de pandemia, dificuldade financeira, possibilidade de outras pessoas vir, né, para fortalecer esse caminho, né, uma jornada muito solitária. Eram tantas tensões que a gente só orava, né? Só entre aspas, né, porque a nossa maior ferramenta é a oração. E Deus respondeu às nossas orações. A oração é essa ferramenta que fez com que a nossa conexão de relação com Deus fosse respondida. Oração, muita luta, muito trabalho, muito sorriso, muitas lágrimas. A gente se alegrou, a gente se abraçou, a gente festejou, mas a gente chorou também junto. Foi um ano de luto, de perdas significativas. Pessoas que nós amávamos nos deixaram, mas estão morando num lugar melhor. E também um ano de alegrias, porque nós fomos presenteados, né? O Vicente é um presente para a gente, né? Um dos presentes, né? Uma criança aí que passou por alguns processos e que foi acolhida pela nossa oração, e hoje aí é um instrumento de sorriso, de renovação da nossa esperança. Não é muito extraordinário a forma como Deus se manifesta no meio da comunidade, como Ele é didático, né, em nos ensinar. E aí eu pensando sobre a ideia do tempo, eu sempre sou meio que conduzido a pensar como que o tempo impacta as nossas vidas. O tempo ele tem essa capacidade de impactar as nossas vidas para o bem e para o mal. E a gente vai precisar ter um olhar muito maduro a respeito do tempo. Talvez eu já tenha comentado com vocês um pouquinho do que eu penso a respeito do tempo. O tempo, para mim, é uma energia que não é renovável. Ou um bem, né? Não uma energia, um bem não renovável. O tempo, ele acontece, na verdade, ele está acontecendo, e ele se vai, né? Ele chega e vai. O tempo não é um bem renovável. Ele, como diz o cancioneiro, o tempo voa, escorre pelas mãos. É Lulu Santos? Lulu Santos. O tempo voa, escorre pelas mãos. E Eclesiastes 3, no verso 1, diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3. Eclesiastes fala do tempo, né? O tempo para todas as coisas.
tempo de semear, tempo de colher. E a nossa jornada espiritual cabe dentro desse percurso de ter um olhar maduro a respeito do tempo. Porque é aí que nós percebemos que o tempo, de fato, não é renovável, ele passa, ele escorre pelas mãos. O poeta Mário Quintana, ele vai dizer que a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. A vida é esse dever que nós temos aí diário e se empenhar para fazer com que ela seja um exercício a partir dos nossos afetos, das nossas relações, dos nossos posicionamentos. Viver não é estar parado, viver é estar em movimento. Eu acredito que Quintana está fazendo uma provocação nesse sentido, né? Ele diz que quando a gente vê, já são 6 horas. Quando a gente vê, já é sexta-feira. Quando a gente vê, já é Natal. Quando a gente vê, já é Ano Novo. Quintana diz que quando a gente vê, os nossos amores, os nossos afetos se foram. A oportunidade do amor se perdeu. Quando a gente vê, já se passaram 50 anos. Ele é um provocador. Diante disso, eu sugiro a você que não deixe de fazer aquilo que você gosta. Não deixe de fazer aquilo que você ama. Mas se coloque à disposição de fazer aquilo que você gosta, daquilo que você ama. E claro, de uma maneira responsável. Tem muita coisa que a gente gosta que é uma porcaria, a gente tem que tirar. Mas tem coisas que precisam acontecer. A gente precisa experimentar a vida. Há muitos movimentos religiosos que tiram a nossa oportunidade de experimentar a vida. Eu não sei se você gosta de manga. Quem gosta de manga aqui? Eu gosto de manga. Você gosta de manga cortadinha, picadinha, ou você gosta de pegar a manga assim? Como que... Escorrer? É uma experiência. Gente, a vida é como uma manga doce, uma manga rosa doce, que a gente pega na mão assim, a gente morde, e ela escorre, a gente experimenta ela com todo o seu sabor, com todas as suas notas. Experimenta as suas delícias. A gente se lambuza, a gente se suja mesmo. Essa oportunidade de viver a vida de maneira intensa, provocando todas as organizações, né? Todas as etiquetas. Essa oportunidade de fazer com que a vida seja viva no meio de nós. E eu acredito que é isso que Deus apresenta para cada um de nós. Uma oportunidade de viver intensamente. Isso para mim é vida eterna. Isso é vida completa. Eu vim para dar-vos vida e vida em abundância. Vida abundante é boca cheia de sabor, de amor, de alegria, de festa, de presença, de bons afetos. Se você abrir em Salmos 90, você vai perceber que, diante destas provocações a respeito da vida, Moisés tinha muitos desafios. Moisés estava conduzindo um povo no deserto. Passara 40 anos de peregrinação em busca de uma terra prometida. Mas a gente fala muito de chegar a uma terra prometida, mas a gente não analisa o processo, que é estar nessa constante peregrinação. E viver é estar em peregrinação. E ali nos relacionamentos, nas tensões, na potencialidade da fé e na fragilidade também da fé, Moisés estava ali discutindo, conversando com seus irmãos, com seus amigos, tentando fortalecer-nos na fé, mas muitas vezes ele se via também enfraquecido, fragilizado. Moisés escreveu o Salmo 90. E no versículo 10, Moisés diz assim: vivemos até 70 anos e com sorte
chegamos aos 80. Qual é o resultado? Só problemas. Trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira? Tanto furor contra os que o temem. Ensina-nos, Senhor, a aproveitar a vida. Ensina-nos, Senhor, a viver bem e sabiamente. A gente tem muito que aprender com essa oração, meus irmãos. Porque, de fato, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. E a nossa oração e súplica diante do Senhor é dizer: Senhor, ensina-nos a viver bem. Mais do que viver bem, ensina-nos a viver de maneira sábia. Dá-nos sabedoria para que nosso caminho seja orientado a partir da sua plena, perfeita vontade. Como que foi o seu ano de 2023? Foi bom? Ou foi ruim? Foi o melhor ano da sua vida? Ou foi o pior ano da sua vida? Qual é a resposta que você dá? Foi um ano mais ou menos, Rafa. A maioria das pessoas, elas não sabem responder essa pergunta. Há muitas pessoas que não sabem dizer como foi o seu ano. E eu acredito que é por conta de duas razões. A primeira razão é falta de critério. Como que foi o seu ano de 2023? Se você não teve critério, e o critério eu estou dizendo de projeção. Você fez a sua listinha em 2022 das coisas que você queria, das coisas que você tinha vontade de fazer, porque isso te dá critério de organização, de agenda, de posicionamento. Se não tem critério, não tem capacidade de analisar como foi o seu ano e de responder como foi o seu ano de 2023. E pode ser uma pergunta simples, nos provocar uma resposta muito difícil. A segunda razão que eu penso é a falta de ação, a falta de posicionamento. Como que foi o seu ano de 2023? Pode ser que você responda: nem sei. Gente, é 17 de dezembro. Já acabou o ano. Acabou. Bateu a meta? Sim ou não? Passou. Se você chegou aqui nessa base do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ou se você não é pagodeiro, você veio na base dos Beatles, assim, Let It Be. Seja como foi que você chegou, assim, se você veio na base do deixa levar, deixa estar, cara, você tem essa opção, mas eu acho que ela não é a melhor opção. Nós não fomos chamados para viver na base da vida levar, assim. Nós fomos chamados para tomar posicionamentos, regrar um pouquinho, né? Algumas tarefas, algumas ações que são importantes para que a gente possa viver algumas conquistas ou experimentar algumas possibilidades que Deus apresenta para nós. Não dá para ficar assim, balão na vida, sabe? Indo para qualquer direção que o vento sopra. A gente precisa de certos direcionamentos e Deus é o nosso orientador. Ele pode nos capacitar ou nos dar essa sensibilidade no olhar, na visão, nos posicionamentos, nas possibilidades que Ele dá. O ano acabou, o ano passou. Quem viveu, viveu, quem experimentou, experimentou. Mas eu não estou dizendo isso para te deixar chateado, só estou dizendo que existe agora uma nova possibilidade de reorganização para você pensar futuros que vão acontecer em 2024. Um novo ano acontece. E uma nova possibilidade se dá para cada um de nós. A vida não perdoa os displicentes. Não perdoa, gente. Não perdoa. Não perdoa os displicentes. E já que eu estou meio Lulu Santos, olha o que ele diz. Sei lá,
Tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. A nossa história, de repente, ficou alguma coisa, ou se tornou alguma coisa que alguém inventou. E a gente já não se reconhece ali mais. Num oposto de um déjà vu. Estou poético hoje? Lulu Santos está dizendo que aquele que demonstra descaso para a vida, aquele que não se coloca empenhado, né, ao que precisa ser feito, aquele que anda desatento ou desatenta, aquela que está descuidada, desinteressada para com a vida. Essas pessoas correm o risco de viver uma história que não é dela, mas que foi imposta a ela. E não dá para permitir mais, no tempo que nós estamos vivendo, que outras experiências, outras consciências determinem o rumo da nossa vida. Você não tem outra voz a ouvir senão a voz de Deus na sua consciência. Não terceirize seus caminhos, seus sonhos e vontades, mas faça com que eles sejam anelados com o sonho de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para o seu futuro, para o seu ano novo. É Natal. O Natal do renascimento. O Natal das renovações. O Natal da cura dos afetos e da possibilidade de novos encontros. A vida não perdoa os displicentes. Você já considerou dar tempo para si? Já considerou dar tempo para o outro, aquele que está ao seu lado? Tempo para ajustar algumas coisas? Tempo para ler? Quantos livros você leu em 2023? Não responda. Pense, responda para você mesmo. Quantos livros você leu? Ou você está vivendo de tweet? Cuidado, hein? Quanto você estudou nesse ano? O quanto você aprendeu? Quais são as coisas novas que você aprendeu? Quais são as sabedorias que você acessou nesse ano de 2023? O quanto você se permitiu aos afetos com a sua família que foram destruídos ao longo dos últimos anos? O quanto você se permitiu a dialogar com aqueles que pensam diferente que você? O quanto você preparou um tempo para ajustar as suas finanças? Organizar a sua carteira, sua agenda ali de trabalho. Está tudo certinho ali? Passaram-se a Black Friday, agora Natal, Ano Novo, e janeirão, o cartão tá suave. Está todo mundo organizadinho aí? Sem excessos, a gente vai entrar o ano bem. Esse é um povo de fé. O quanto você conseguiu separar um tempo para organizar a sua casa, limpar a casa, tirar as coisas, os excessos, os pesos. O quanto tempo você dedicou para cuidar das plantinhas, né? Regar as plantas, respirar um ar diferente. Ou você está o dia inteiro dentro do apartamento, o dia inteiro dentro de casa. Eu aprendi com a minha mãe que tem que dar uma saída para dar uma respirada. E ela gosta tem asa nos pés. Tem hora que a gente tem que dar uma parecida, né? Caminhar um pouco, respirar um ar diferente. Buscar a possibilidade de tomar um cafezinho com os amigos, com as amigas. Passear, viajar, refrescar a cuca.
É tempo da gente desenvolver alguns acordos de paz com a gente mesmo. E alguns acordos de paz com as pessoas que convivem conosco, com os nossos afetos, nossos amores. Chega de briga, chega de discussão. É hora de boas conversas, conversas francas, às vezes duras, mas a gente vai se renovando, a gente vai se atualizando. A gente precisa também se olhar, sabe? E se permitir que as pessoas nos olhem, nos autoanalisem. A gente está sempre se analisando também, né? Tem um processo de autoanálise, é importante, mas a gente precisa também ter um referencial externo. E temos amigos, pastores, parceiros, parceiras, psicólogos e psicólogas, psicoterapeutas. Nós temos outros acessos e possibilidades que podem nos orientar para continuar a seguir, continuar a nadar. Que Deus nos dê a possibilidade de afetos seguros. Que Deus nos dê a possibilidade de abraços que curam, que renovam as nossas relações. Mas se permita isso, se abra para esse movimento. O ano que nasce para nos dar a oportunidade de vivenciar esse novo de Deus para cada um de nós. Deus faz novas todas as coisas. E Ele está renovando os nossos afetos, os nossos corações, a nossa esperança, os nossos sonhos. Creia nisso. O único dia que você tem para dar sentido para a sua vida é hoje. É hoje. Não é amanhã. Não é em 2024. O dia que você tem para dar sentido para a sua vida é agora. Então tome uma decisão e fale, a partir de hoje eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um parceiro, uma parceira melhor. Quero ser um amigo, quero ser alguém que se permite a cuidar, alguém que se permite a ser cuidado. Para finalizar, 2 sugestões. A primeira sugestão é que você seja um agente decisor da sua vida. Não terceirize as suas responsabilidades. Tome uma decisão. Seja um agente decisor, uma agente decisora da sua vida. A vida nos propõe riscos. E só cabe a você a tomar essa decisão, como disse muito bem o filósofo, pastor, chamado Kierkegaard. Kierkegaard vai fazer aquele cenário que é terrível, assim, que você entende que o grande drama da vida é você chegar diante de um precipício e saber que você pode pular. Quais são os precipícios que se apresentaram diante de você? E quando que você discerniu que você tem a opção de pular? Que drama é esse? Deus nos oferece a oportunidade de um passo para trás, para reorganizar a nossa consciência, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Você tem capacidade sim de decidir se você vai avançar para um caminho de morte, de perdição, ou você vai dar um passo para trás e dar uma oportunidade para que a sua relação com Deus se fortaleça e que Ele possa te propor novos caminhos, e caminhos de vida, de renovação, de transformação. Nós somos donos e somos responsáveis pelas nossas decisões. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. Já entrou no elevador? Que andar que você vai? Se você não apertar o botão, alguém vai apertar. Aí não dá para reclamar onde você chegou. Tome uma decisão. E a segunda sugestão que eu quero deixar para você é: permita-se ao novo. Permita-se ao novo e mude. Transforme-se. Sabe a única coisa que não muda? O que já morreu, o que já se foi. Mas você que está pulsando aí vida, permita-se as mudanças.
Não dá para a gente pensar, sabe? Não dá para a gente viver sempre com a mesma opinião. É melhor ser uma metamorfose ambulante do que continuar mergulhado nas velhas opiniões, porque o mundo está em constante transformação. Ele pulsa, ele renova em cada um de nós a possibilidade de compreender que a vida é frágil, que a nossa existência é frágil, mas ninguém precisa viver em vão, embora nós temos esse potencial. Ninguém precisa viver em vão, mas nós temos um potencial grande para fazer isso acontecer. Então fique atento. Permita-se ao novo. Permita-se a mudança. Permita-se a ser uma pessoa transformada por Deus. Ser ou não ser? Viver ou existir? Você quer só ser um peso na terra? Um corpo ocupando a existência? É isso que você quer? Porque existir é isso. Cumprir a sina de ocupar um espaço, ou ocupar um lugar no tempo e espaço. Você pode só existir, mas o que Deus nos oferece é aquela vida abundante. Lembra do fruto? Saboroso, experimentado. Nós queremos viver com o Senhor. E viver a abundância que Ele nos oferece, que confere significado para esse tempo que nós estamos vivendo. Significado para o tempo que escorre pelas mãos, mas que nem sempre vai ser contado, como Moisés, nos seus salmos, disse, né? No final, o que a gente ganha mesmo é uma lápide no cemitério. E na lápide vai estar lá o dia que você nasceu, o dia que você morreu, né? Mas o importante não é só o dia que você nasceu e que você morreu, é o hífen. É a trajetória. É o que você construiu, o que você fez, o que você desenvolveu, qual foi o seu legado. E nós estamos nessa constante construção de legados. Quanto tempo eu tenho? Muito pouco tempo. Quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Eu termino agora só fazendo 3 perguntas, para que a gente possa sentar à mesa e partilhar do pão e do cálice. A primeira pergunta é: o que é que fez você sofrer nesse último ano? Você já se perguntou isso? Mas calma, a minha próxima pergunta é: como Deus se manifestou nesse tempo que você sofreu? Como que Ele se apresentou? Será que você discerniu Deus no tempo do sofrimento? No tempo da dificuldade? Será que você conseguiu discernir ou ser sensível ao movimento de Deus no vácuo? Porque tem hora, meus irmãos, que a gente está sofrendo tanto que a gente não percebe Deus, a gente está num vácuo. Parece que Deus não está, mas só parece. Porque Deus está em todos os lugares, Ele se manifesta e Ele está fazendo a cada tempo e a cada momento novas todas as coisas. Ainda que você não perceba, que Deus te dê a sensibilidade de saber que Ele está por perto. Que você motive o seu coração até no vácuo, de saber que Deus está, ainda que você não perceba. Ele está no meio de nós. Qual foi a maneira que você discerniu a presença de Deus naquele período difícil? E por último, como que você está? Como é que você chega aqui, nesse final de ano, final de ciclo? Como que você chega aqui? Como que você está? Porque eu sei que há pessoas que chegaram aqui dilaceradas, machucadas, feridas.
Eu sei que há pessoas que chegaram aqui com uma dor, um aperto, com um desafio, que chegaram aqui talvez com uma fragilidade na sua esperança. Eu sei. Na verdade, eu até me compadeço, porque em certa medida eu também tenho as minhas fragilidades de esperança, de sonhos, de dores. Nós estamos nesse mesmo lugar de tensionalidades. Como que você chega aqui? Como é que você está? Estar sensível à maneira como Deus tem se manifestado e se movimentado a cada um de nós é urgente. Que Deus te dê essa sensibilidade de saber que Ele não virou as costas, mas está atento ao seu sofrimento e atento também àquilo que você tem sonhado, ou melhor, esperançado, usando o termo que a Fernanda bem nos trouxe nessa manhã. Entenda que a vida é essa trajetória, é esse percurso. A vida não é a chegada, a vida é o percurso. Que Deus nos abençoe nesse novo ciclo e nesse novo percurso que Ele nos oferece. Para amanhã, um Feliz Natal a todas e todos. Para amanhã, um feliz Ano Novo. Um feliz ânimo novo. Para que a gente possa juntos, como família, como comunidade, esperançar futuros. Amanhã será. Como nós cantamos aqui, um novo amanhecer. Amanhã será. Amanhecerá. Vamos à mesa? Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Eu vou pedir para que você não coma do pão, nem beba do cálice, até que todos se sirvam, para que nós possamos fazer isso de maneira conjunta. Ok? Obrigado, Jesus. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por cada um de vós. Paulo disse que recebeu do Senhor o que também entrego a vocês, num diálogo com seus discípulos. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Em Jesus, nós temos a prova de um Deus que está na existência, vivendo. Ele vive. Ele vive. Está reproduzindo no meio de nós tudo o que viveu. Viveu intensamente. 100% humano, 100% Deus. Experimentou a humanidade, a vida que nós estamos experimentando. Mas esse Jesus, sendo Deus, também sofreu. Passou dificuldades, tensões e dores. Muitas dores. Dores que você não sentiu, sabia? Ah, Rafa, você não sabe da minha dor. Mas existe um Deus que sofreu
a nossa morte. E se estamos vivos, não sofremos a dor da morte, mas nós temos em Jesus alguém que experimentou a morte, o sofrimento, por nós. E mais, venceu a morte, para que nós pudéssemos nele termos vida e vida abundante. Todos se serviram? Eu costumo dizer que esse pão deixa de ser só uma substância natural, mas passa a ser a representação desse corpo que foi partido por nós. Esse corpo de dores, de sofrimento, agora é identificado. Nós nos identificamos, compreendemos o seu sofrimento, a sua entrega e esse amor absoluto por cada um de nós. Quando você comer desse pão, lembre-se do sacrifício de Jesus, feito por cada um de nós. Pode comer do pão. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Se até então nos entendíamos como não merecedores, o Senhor nos colocou nesse lugar, nos acolheu, até mesmo na nossa consciência equivocada, que nós precisamos de fato de Ti. E o Senhor não mediu esforços, cuidou de nós, cuidou das nossas vidas, renovou a nossa esperança e nos deu a oportunidade de sermos todos pequenos Cristos, sinaleiros do Teu reino aqui, nesse tempo. Continua, Senhor, usando as nossas vidas. Continua, Senhor, renovando a nossa esperança. Continua, Senhor, sendo Deus através de nós, porque assim permitimos. Usa-nos, 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 Jesus. Depois de comer o pão e de maneira semelhante, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança que faço com cada um de vocês em meu nome. Um cálice de celebração. Um cálice de renovação do nosso sorriso, da nossa esperança, dos nossos sonhos, porque se estávamos equivocados nos nossos pensamentos e nas nossas vontades, agora nos alinhamos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se tem um sonho para você viver, é o sonho de Deus. Que você possa estar alinhado a isso, alinhada a isso. Um brinde à vida. Um brinde à vida de Deus em cada um de nós. Um brinde à vida de Deus em toda a gente. Que Deus nos abençoe. Um brinde. Pode beber do cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir um sorriso novo. O renovar da nossa esperança, o renovar dos nossos sonhos, o renovar das nossas alegrias, o esperançar para um novo futuro, para um Natal de renovação da nossa alegria, dos nossos afetos, do nosso caminhar, para um novo ciclo, um novo ano, de muitos desafios, mas saiamos todos encorajados,
a seguir, de mãos dadas, felizes, felizes, porque a nossa alegria está em Ti. O Senhor fortalece, o Senhor é a força, é a renovação da nossa alegria. E saímos assim desse tempo, com os sonhos renovados. Estávamos como quem sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Obrigado, Jesus. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, que o sopro da Ruá divina esteja sobre todas e todos. Saiam daqui com novos significados, com essa renovação de uma vida completa, uma vida plena, uma vida que arde e pulsa em nós, e que não se limita a nós, mas reparte pelo abraço, pelo amor, pela graça. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado, Senhor.